estar de volta com você com a lição de número 3, com o título de Sacerdócio Real. Nós estamos agora entrando no capítulo 1 de primeira epístola de Pedro, aliás, no capítulo 2, dos versos 1 a 12. Esse é o tema da lição dessa semana. Sacerdócio real é uma maneira de o apóstolo Pedro nos lembrar do Velho Testamento, nos lembrar do sacerdócio que foi constituído para ser representante de Deus diante do povo, do sacerdócio da nação santa, que era Israel, que foi chamada para cumprir uma missão para Deus. E Pedro puxa tanto a expressão nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, para o Novo Testamento e aplica isto para os cristãos, para a igreja. Em resumo, nesta sessão de 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 12, ele está, na verdade, fazendo uma explicação de como deve viver esse povo de Deus, essa nação santa que é a igreja, e esse povo de propriedade exclusiva de Deus, esse sacerdócio real. Eu fiz uma separação aqui para facilitar para você em 3 tópicos. O primeiro tópico é coisas que devem ser abandonadas pelos cristãos. Depois é coisas que devem ser buscadas pelos cristãos. E por último, coisas que devem ser lembradas pelos cristãos. Vamos à primeira parte. Coisas que devem ser abandonadas pelos cristãos. Ele escreve, por exemplo, nesta seção, a partir do verso 2:1 de 1 Pedro, sobre malícia ou maldade. A palavra grega aqui é kakia, que quer dizer depravação, torpeza, inclui todo tipo de vício e de maldade. Quer dizer, o cristão, o sacerdote de Deus, que somos todos nós, porque no Novo Testamento o sacerdócio agora é extensivo a todos os crentes, e não apenas a uma casta sacerdotal, como era no Velho Testamento. Todos nós somos sacerdotes de Deus, oferecendo sacrifícios vivos para Deus. Então, ele diz que esses sacerdotes, essa nação santa, esse sacerdócio real, não participava de depravações, de torpezas, de vícios, de maldades. Segundo lugar, letra B, no verso 1 também ele fala de dolo, de engano, de dolo, que essa gente não faz. Dolo aqui quer dizer traição, artimanha, não é? Trabalhar para roubar, para ofender, para dilacerar outras pessoas. Não é? Ele fala também de fingimentos, de hipocrisias. Né? Ele usa a expressão grega hipocriseis, que quer dizer, cujo significado é encenação. Ou seja, ele conclui dizendo que um cristão verdadeiro, ele não é hipócrita, ou ele não vive de encenação, ele não vive de aparências, mas ele tem uma profundidade com Deus e com as pessoas. Então, coisas que devem ser abandonadas. Engano, malícia, maledicência, dolo, hipocrisia, não é? Coisas que devem ser buscadas. Em contraste, a partir do verso 2, ele começa a falar de coisas que devem ser buscadas pelos cristãos. 1 Pedro 2:2 diz assim: como crianças recém-nascidas, porque eles estavam começando na fé cristã, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Pedro está incentivando aqui seus irmãos a uma busca incessante da palavra de Deus, para o crescimento espiritual deles. E ele, então, não pensa apenas em leite literal, mas ele está falando aqui num sentido figurado, não é? Na consistência da palavra de Deus, na nutrição que vem da palavra de Deus, que aos poucos a pessoa vai estudando, vai se aprofundando, vai conhecendo e vai se solidificando e vai crescendo na vida cristã, não é? Ele chega a dizer que a palavra de Deus reproduz ou produz o novo nascimento espiritual na nossa vida, não é? Isto gera crescimento espiritual. Terceiro e último bloco, coisas que devem ser lembradas pelos cristãos. Há coisas que devem ser abandonadas, há coisas que devem ser buscadas, e o que deve buscar é a palavra de Deus, o genuíno leite espiritual. Agora, coisas que devem ser lembradas pelos cristãos. Algumas coisas devem ser lembradas porque vão nortear toda a nossa vida cristã. Primeiro, para Pedro, Cristo é a pedra viva. 1 Pedro 2:4-8. Jesus, quando aceito, é a pedra viva. Relacionar-se com ele significa viver. Ele dá
base para a nossa vida, ele dá direção para a nossa vida, assim como a pedra de esquina era colocada num edifício para balizar as demais pedras, Jesus é a pedra viva, não é? No entanto, para aqueles que o rejeitam, Pedro faz uma comparação dizendo que Jesus não é a pedra viva, mas é a pedra de tropeço. Então essa é a primeira coisa que deve ser lembrado, Cristo é a pedra viva. Segundo lugar, ele diz que aquilo que nós já falamos no início, os cristãos são a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas são palavras emprestadas de Êxodo 19, verso 6, não é? Inicialmente aplicadas a Israel, que devia ser uma nação separada das práticas pagãs e com um sacerdócio designado para ensinar, para abençoar e para oferecer sacrifícios a Deus, Pedro agora aplica essas expressões aos cristãos, que somos nós, que agora são chamados para representarem a Deus perante o mundo e oferecerem sacrifícios espirituais com ação de graças e louvores. E, por último, ele lembra de uma terceira coisa a ser lembrada. Ele fala de que, assim como Israel, nós fazemos parte da aliança que temos com Deus. Então essas expressões, casa espiritual, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, são todas agora aplicadas à igreja, significando que as promessas da aliança feitas a Israel, não é? Agora estão estendidas também para os gentios, são estendidas para todos, não é? E aí vem aquele famoso texto de Gálatas 3, 28 e 29. Não é judeu nem grego, não é, mas todos podem ser um em Cristo. Né? E a conclusão do tema dessa semana, né, se você pegar os textos e for lendo e explicando para a sua unidade, você consegue fazer uma boa lição. O final do tema dessa semana o texto termina então com uma mensagem missionária. Né? Ele fala que nós somos o povo de Deus, nós somos o sacerdócio real, e ele diz assim, para quê? Aí está a grande chave. Para quê? Não é? Ellen White tem um texto que ela fala, não é? A Igreja de Deus foi constituída para. Para quê? Para ser missionária. Ele diz assim, para que anuncieis o quê? As grandezas daquele que vos chamou. Que Deus possa abençoar muito você. Que você seja uma bênção, que eu possa ser uma bênção. E que pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo e pelas nossas ações, nós possamos transmitir esse evangelho a todo mundo. Eu me lembro aqui de uma frase de Billy Graham. Billy Graham diz que um cristão que faz parte dessa nação santa, desse sacerdócio real, esse cristão verdadeiro, ele o comparou com uma pessoa. Ele diz assim que a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. O que ele está dizendo aqui é que igreja é para ser igreja. Nós não podemos apenas dizer nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, se nós não sairmos e não buscarmos os pecadores. Esse é o componente missionário de toda a Bíblia e especificamente da lição dessa semana. Estimule seus alunos, ainda hoje à tarde, a saírem e fazerem algo para Deus. Um abraço e a gente se encontra aqui nesse canal.